Um suíço no interior de Santa Catarina, produzindo os arrozes preto e vermelho e usando marrecos. O Vale Agrícola de hoje vai mostrar esta produção nem um pouco convencional, onde o quilo pode custar de 50 a 80 reais no mercado. Depois disso, comem todo tipo de semente, a massa no capim, que enfim, demora no crescimento de qualquer tipo de planta ser competidora ao arroz. Aqui nós estamos produzindo saúde, produzindo alimento, produzindo o que é básico e necessário para a saúde humana. Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, essa viagem emocionante pelo mundo do agronegócio. Um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Expo Direto Cotrijal 2025 levanta debate sobre auxílio a produtores rurais gaúchos. 3 secas já nesses últimos anos e a enchente, e isso fez com que o nosso produtor ficasse descapitalizado e não consegue mais cumprir com seus compromissos. As novidades em tecnologia, fitoterápicos e variedades de mandioca e batata doce. E nas agroindústrias familiares, sabores e criatividade. É a primeira vez que eu vejo o queijo e o salame juntos. Dona Irene é especialista em plantas medicinais e vai dar as dicas de como buscar a cura na natureza. É isso aqui que eu uso para chá, então ele é bom para o baço, para o fígado e também para o coração. Tem quadro Quintal de Casa com a produção de orquídeas, com dica para plantar. Coloco prita, dois terços, daí eu coloco saibro, um pouco por cima. E a Dona Zeli vai ensinar a fazer um pão rústico que só leva 4 ingredientes. Cada um tem a sua preferência de como comer o pão. Um gosta com manteiga, outro gosta com queijo. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. A gente começa esta edição destacando a Expo Direto Cotrijal, considerada uma das maiores feiras internacionais de agronegócio. O evento deste ano teve muita capacitação para os produtores rurais e tecnologia. A Expo Direto é mesmo uma gigante, de gente, de área, de conhecimento e tecnologia. Não existem números pequenos quando se fala também nos negócios fechados em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, nos 5 dias de feira. Mas a edição 2025 levantou também um debate: a necessidade de apoio à agricultura gaúcha, que passa por desafios. Em coletiva de imprensa, o vice-presidente da Cotrijal ressaltou que a Expo Direto teve papel fundamental em anos anteriores nas conquistas do setor, como a autorização de produção de transgênicos. A feira, com certeza, ela vai servir novamente para que a gente possa fazer pleitos em Brasília, junto com o governo federal, para conseguirmos a tão sonhada e a necessária securitização dos agricultores, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, que foram 3 secas já nesses últimos anos, e a enchente, e isso fez com que o nosso produtor ficasse descapitalizado e não consegue mais cumprir com os seus compromissos. E ele precisa de um alongamento da dívida. Nós não queremos nenhum perdão, nós queremos pagar, todos querem pagar seus compromissos, mas queremos juros que possam ser suportados e também prazos para que possamos fazer esses pagamentos e darmos continuidade à nossa atividade. Mais de 300 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições, que tem cerca de 130 hectares. Nesta edição, são 570 expositores, que trazem tecnologias de última geração. De pequenas a grandes empresas, a intenção é fornecer soluções para o agro, como este sistema de pulverização, que pode ser acoplado em qualquer equipamento e faz o controle de daninhas com inteligência artificial. Cada sensor desses aqui, a gente instala a cada metro do pulverizador e o sensor tem a capacidade de, em tempo real, entender se há a presença de plantas daninhas ou não e ativar os bicos de pulverização no momento certo, no local correto, garantindo assim uma grande economia
né, de defensivos agrícolas, principalmente herbicidas, e também melhorando a qualidade da aplicação, já que ele vai entregar o produto correto, no local correto, né, tendo um controle mais efetivo da aplicação de herbicidas. Então aqui tem uma coisa que eu ainda não tinha visto, um aparelho de choque para cerca com energia solar? Isso mesmo, são as inovações que a tecnologia nos traz. Então hoje a gente tem a capacidade de levar energia solar com o eletrificador para o campo onde a gente ainda não tem acesso à energia elétrica. E a função dele, né? Durante o dia a placa vai tocar o aparelho que toca a cerca e ele também vai carregar uma bateria. Aqui dentro tem um carregador de bateria. Ele carrega a sua própria bateria e na parte da noite tem um sensor que detecta uma falta de luminosidade e nesse momento ele começa a puxar aquela carga da bateria. No outro dia, quando amanhecer assim, o sol tiver chover, ou tiver o tempo chuvoso ou tiver pouca visibilidade, vai continuar tocando pela bateria. A partir do momento que abrir uma claridade, vai começar a tocar pela placa solar de novo. E agora, o choque é tão forte quanto na energia? Ele tem a mesma potência, a voltagem, ele atinge a mesma voltagem e também os joules. Ele consegue empurrar para uma boa distância. As tecnologias são mesmo para todo tamanho de propriedade. As maiores do mercado estão expostas aqui, fazendo brilhar o olho do público. Mas as pequenas também chamam a atenção, como esta colheitadeira, que custa 1/4 do valor de uma grande, perfeita para pequenas propriedades. Esse equipamento ele possui 2 plataformas, uma que é essa aqui pensada para soja, para feijão, para aveia, para arroz. A máquina também dispõe de uma plataforma de milho, que consegue fazer a colheita. E o equipamento oferece muito conforto ao operador, já vem com cabine climatizada. Ela possui um rotor axial para trilha, então a limpeza dos grãos lá atrás, ela trata muito bem os grãos. Um graneleiro que em litros são 1.970 litros. A casa da Emater dentro da feira também chama atenção, com centenas de plantas medicinais e bioativas. O jardim homeopático é novidade deste ano. O nosso intuito aqui é difundir a homeopatia, é popularizar, é que as pessoas possam conhecer essa prática, que é uma prática integrativa também, né? Mas que pode ser usada tanto para animais, quanto para vegetais, quanto para pessoas, e torná-la mais próxima do público. Pertinho dali encontramos as novidades trazidas pela Embrapa de clima temperado. É o caso das diferentes mandiocas e batatas doces. Então, esse ano a gente trouxe lá de Pelotas 4 cultivares de batata doce, 2 de polpa amarela, rica em provitamina A, e 2 de polpa roxa, rica em antocianinas. Então, são alimentos de baixo índice glicêmico, né, a batata doce, e que ainda oferecem, as 2 de polpa alaranjada são biofortificadas e as outras têm antocianinas que ajudam a eliminar os radicais livres do nosso organismo. Então, são alimentos promotores de saúde. A maior muvuca da feira, por assim dizer, fica no galpão da agricultura familiar. São 192 estandes, reunindo agroindústrias, artesanatos e plantas. Aqui a gente está acompanhando um negócio em tempo real. O que te chamou a atenção aqui? Me chamou a atenção da primeira vez que eu vejo o queijo e o salame juntos, né? É interessante. Isso não acontece todo dia, de certa forma, né? Eu achei muito interessante, mas vamos levar para experimentar, né? E tu é de onde? Sou de Soledade. Essa é uma ideia, assim, acho que nós estamos aí desde 2012 fazendo feiras, né? Mas tem um histórico, assim, desde que a gente, lá da minha mãe, para tu ter uma ideia, tá aqui um queijo com a foto dela, né, da avó Maria, que sempre fez queijo, né? E aí quando surgiu, nós começamos a fazer as feiras, colocamos a agroindústria, legalizamos, a gente percebeu que cada ano o cliente, com razão, vem exigindo novidades, ele quer coisas novas, tá? E é um direito do consumidor de querer essas coisas. Então a gente foi somando e foi pensando e tal. E aqui nós juntamos, porque nada melhor, né, que juntar queijo e salame, já tá lá no prato, na geladeira junto, né? Nós juntamos ele numa peça só, né? Este aqui é com uma maturação já mais melhor, mais avançada. E agora a gente vai invadir o estande, porque tem aqui um espumante premiado, é isso, Fábio? Pelo prêmio CNA Brasil. A gente ganhou em primeiro lugar esse vinho aqui, ó. Vocês são de onde? Monte Belo do Sul. Um golinho para não descalibrar o horário de serviço. Ele é um demi-seco. Então ele não é tão seco e nem tão doce, né? É um
fica ali no meio. E a felicidade foi grande ganhar o prêmio. Muito bom, é emocionante demais. Do vinho a gente passa para a produção de aguardente e essa aqui também com premiações. Qual que é a cachaça mais premiada que tu tem hoje no estoque? Nós temos a cachaça Extra Prêmio, 6 anos. Essa é uma das destaques, né? A Amburana, a gente também foi um dos pioneiros no estado aqui, Rio Grande do Sul. Então, madeira brasileira. Então, remete a um sabor bem diferente do Carvalho, que é mais conhecido. A atração inicial é pelo olho, depois pelo paladar e no fim o preço é uma coisa consequência, né? Nós estamos aqui num estande de artesanato com a palha do trigo, mas começa assim, né, seu Luiz? Exatamente, a gente tem que pôr a semente na terra, esperar ela crescer, chegar ao ponto da colheita, depois a gente precisa limpar a palha, classificar ela, guardar para ter estoque para o ano inteiro, como a produção é uma vez por ano, e depois confeccionar, fazendo a trança primeiro e depois montar as peças, né? E que tal este artesanato de porongo? Aí a gente vai fazendo uma ornamentação, aqui a gente vai colocar uma massa de biscuit, uma massa fria, e é feito todo um trabalho, né, com arame, né, para dar uma sustentabilidade boa, né, para ele não ter perigo de quebrar. E daí a gente vai fazendo uma ornamentação, colocando, aqui é para ser um tema, né, como se ele estivesse num ninho dentro de um repolho, né? Se a gente for avaliar o valor que a gente acaba vendendo, às vezes não vale a pena, né? Mas o que soma para a gente, né, é a gente gostar de fazer o trabalho, né, ver a satisfação de quem compra, né, de poder levar um produto, né, que agrada. Me diz como não sair com as sacolas cheias com tanta coisa. Mais o espaço aqui da Emater e a agricultura familiar. É o que você mais gosta de ver? Sim, sim. Todo ano eu venho aprender receitas novas aqui na Cozinha Experimental, conhecer chás. Agora me conta, o que tem na sacola aí dentro tudo? Orquídea, bromélia, rapadura. De tudo um pouco. Tudo um pouco. Cada um tem seu espaço preferido na feira. Só em 2025, a Expo Direto tem representantes credenciados de mais de 80 países. E assim, com conhecimento que gera transformação no campo, a Expo Direto já chega à 25ª edição. Quando se falava em Nome Toque, as pessoas não sabiam o que era, achavam que era brincadeira. Mas onde é que fica esse município de Nome Toque? Se não existe, você está brincando. Essa placa aqui que está no carro aqui é uma placa falsa. Nome Toque hoje está no mundo e é reconhecido e temos muito orgulho. E toda a população aqui tem orgulho. Ela contribuiu muito para o desenvolvimento do município, da região, do estado e do país e está, inclusive, abrindo as portas do mundo. Daqui a pouco, a sabedoria que vem das plantas. Dona Irene vai dar uma aula sobre a cura pela natureza. Quais plantas e para o que são indicadas. A agricultora já até publicou o livro. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. Você sabia que a buva, uma das plantas que mais dá dor de cabeça para produtores de grãos, é também medicinal? E este conhecimento sobre a natureza faz toda a diferença. Você vai conhecer agora a dona Irene, que tem este conhecimento sobre as plantas medicinais. Confira! A natureza é uma fonte inesgotável de equilíbrio e inspiração. As árvores e plantas nativas, objeto de tantas poesias, também são fonte de cura para diversos males. A sabedoria antiga que reside na mata é o trabalho de vida da dona Irene, moradora de Pinheirinho do Vale, no Rio Grande do Sul. A agricultora conta que desde pequena já se interessava por chás e plantas medicinais, mas foi em 1993, através de um trabalho missionário, que aprendeu a trabalhar com bioenergia. Eu já tenho no sangue isso e até hoje trabalho com isso e passo muito conhecimento para as pessoas, né? Porque a gente não pode morrer com isso, né? A agricultora explica que a bioenergia é a força de vida que circula em tudo. Dona Irene diz que quando nos conectamos com a natureza, podemos sentir essa energia e até melhorar a saúde. Através das folhas, raízes, cascas ou frutas, os chás trazem benefícios para o corpo e para a mente. E daí então eu comecei a estudar mais plantas nativas, árvores nativas, que a gente tem bastante aqui na propriedade e hoje a gente até planta mais, né? Isso, cuida mais disso, né? A gente sempre preservou, porque isso já é uma coisa do meu pai também, que gostava de plantar árvores nativas, cuidar, né? Então a gente aprendeu com ele, né? E continua assim, que nem aqui, ó, tem um pé de espinheira santa, bem aqui na frente da casa, que é muito bom para o estômago, bom para a gastrite, né? Que a gente dá assim para as pessoas tomar. Aqui tem o pé de caroba, que é uma planta assim, uma árvore nativa que hoje é difícil ter, né? Que faziam taubas assim para fazer os móveis, que ficam os móveis bem bonitos. Então eu uso muito assim para depurativo do sangue e também junto com o chá de bugre para evitar osteoporose. Para amebas assim que as crianças às vezes têm, vermes também ela ajuda, né? Ela conta que o boldo do Chile traz benefícios principalmente para o fígado. O chá das folhas, antes da refeição, ajuda na digestão e é ótimo para o intestino preso. Já o chá da pitanga ajuda no tratamento da pressão, febre e fortalecimento da imunidade. Esse aqui é camboatá, muito diz camboatã, mas assim tem mais variedades, mas isso aqui que eu uso para chá, então ele é bom para o baço, para o fígado e também para o coração. É um dos poucos chás, sabe, que a gente sabe que é para o coração, é isso aí, que eu conheço, né? Esse aqui é soita-cavalo, é muito bom assim até para dor de barriga a casca, né? Mas para evitar tumores, geralmente eu pego casca de soita ou a folha, e peroxo e graviola. Então a gente bota junto assim, que é uma coisa assim para desmanchar tumores ou infecção que a pessoa tem, né? Que geralmente um câncer vem de uma infecção. Então isso evita bastante e cura, né? Muito. Muitas dessas plantas possuem nomes diferentes em cada região, mas os benefícios são reconhecidos há gerações. O alemão conhece o chá de bugre como erva de touro. O brasileiro, diz o açoriano, né? É variforno. Então é uma coisa assim bem... E a buva também, né? Que é um chá muito bom, que é um lince na roça, né? Mas é para leucemia, é muito bom. Aqui eu não tenho, né? Mas a buva acho que todo mundo conhece, porque na verdade nem morre, né, com o veneno, porque eu até comentei um dia com uma pessoa que era para... Acho que Deus colocou assim isso para a gente se curar, porque cura a leucemia, né? Já curei pessoas com leucemia com isso.
É a ameixa amarela, ameixa de inverno, ameixinha, né? Que é bom para normalizar a pressão, é bom para tosse e para gripe. Esse aqui é um pé de pariparoba, a folha está bem feia, mas como eu aprendi que se os bichinhos comem, é sinal que é bom. Então, como o chá é muito bom assim para o fígado, para o estômago, para dor de barriga, para problemas no útero, nos ovários. Eu já sei assim de pessoas, mulheres, né, na menopausa, é muito bom tomar isso aí. Como junto com a amora, eu gosto muito de dar, sabe, amora com pariparoba. Tem pessoas que têm assim hemorragia, então isso aqui ajuda a curar miomas, às vezes que a pessoa tem alguma coisa, né? Mas não vai curar de um dia para o outro, também tem que tomar um chá bastante tempo. Que é um pé de guabiroba, é muito bom para o colesterol, depurativo do sangue, né? E assim, ó, sempre digo, todo o chá que a gente toma, que limpa o sangue, cura todo tipo de doença. Então, como depurativo do sangue para o colesterol, o triglicerídeo, ele é bom, o ácido úrico também. Então, é sinal que vai curar a gente de outros problemas, que o sangue sujo que faz a pessoa ficar doente. Aqui tem um pé de ortiga, de ortigão, que é muito bom para bexiga, para próstata. A raiz dele é bom para infecção na bexiga, infecção nos rins. Eu aconselho muito a tomar isso aí, é um chá bem diurético e faz muito bem. Junto com o picão, a gente faz um chá e faz banhos assim em feridas, é muito bom assim para curar a ferida que tem uma alergia assim junto, né? Parece que não pode ser, mas a ortiga para alergia é um dos melhores chá. Uma coisa que a gente às vezes acha, encosta na pele, ele dá uma alergia, tipo assim, né? Mas ele cura a alergia essa pessoa tem, né? Esse aqui se chama de cobrina, que é um pezinho bem pequeno, mas é bom para pôr na cachaça, para fomentar, sabe, dores nas articulações, assim, que geralmente as pessoas têm os reumatismo, né? Então, fomenta com cachaça, é muito bom isso aqui. E também para picadas de inseto, passar essa cachaça com a cobrina. É um santo remédio, até picadas de aranha as pessoas passam isso aí. E daí para articulações também, né? Dor no joelho, nas pernas, geralmente, né? Que as pessoas têm. A gente quando tem uma certa idade começa as dores nas pernas, né? A pata de vaca é bom para diabetes, né? Só que tem que ser a de flor branca, essa aqui é de flor branca, é bem nativa, né? Esse aqui é o pé de cambará. Então a casca do cambará é muito bom para tosse, é bom para o pulmão, né? Então a gente... gripe, né? Quando a pessoa tem gripe, daí toma, pode ser a folha, mas a casca é melhor. Também aqui na nossa região é muito usada. Hoje não mais, né? Mas para fazer o espeto, de passar carne, né? É porque ela não dá gosto, não solta nada de leite, assim, uma madeira, né? Que usam para espeto. Aqui tem o pé de graviola, né? Que esse aí é um santo remédio. Para leucemia, para câncer, né? Claro que a gente tem que se tratar também, né? Não, sempre digo assim, não tomar o chá que vai curar tudo, né? A dona Irene acredita que, além dos benefícios físicos, a conexão com a terra e suas energias traz equilíbrio e bem-estar para quem se permite aprender e utilizar desse saber. Mas é preciso tomar cuidado para não exagerar. O recomendado pela agricultora é fazer um tratamento por, no máximo, 21 dias. A medida do chá é assim, ó, é a quarta parte aqui da palma da mão, um pedacinho assim. Daí tu coloca 7 pedacinhos de chá, não é bom botar num alumínio, né? Pode esquentar água numa chaleira de alumínio, né? Mas daí tu coloca num vidro e joga água quente em cima. Primeiro dia a gente deixa 5 minutos, o chá dentro da água. Segundo dia 10 minutos e terceiro dia 15. Daí depois que passou os 15 minutos tu tira o chá e só toma a água assim, sabe? E não é aconselhável colocar na geladeira, tomar o natural. E daí depois dos 3 dias, assim, tu pode deixar sempre 15 minutos ou pouco mais, também não muda nada. Porque para o corpo da gente ir acostumando, assim, para não dar um choque muito. Porque às vezes tu toma aquele chá, primeiros dias dá uma canseira no corpo, começa a mexer com os problemas que a gente tem, então, mas depois de 3 dias, passou. Daí já vai melhorando, sai aquela canseira do corpo, é bem engraçado. Cabelo de milho é muito bom para bexiga, para infecção na bexiga, né? E
A palha de milho diz que tem que ser milho roxo, né? A palha roxa também pode fazer chá, mas principalmente o cabelo da espiga do milho. E não precisa ser verde, pode ser seco, pode tomar, fazer chá, faz bem. Ela também faz a coleta de sementes de árvores nativas para uma cooperativa da região. Só nos últimos 2 anos, mais de 5.000 mudas foram produzidas e doadas à comunidade. Eu fiz esse livro que tem as receitas, né? É bem simples, e coisas assim que as pessoas conhecem e não tem assim nada de segredo. Também hoje, isso aqui é jacarandá, que é muitos plantam para uma planta ornamental, né? Que dá uma árvore grande, né? E a caroba que eu tenho, que eu falei que é um chá muito bom. Isso a gente tem bastante aqui. E jatobá também a gente tem bastante semente agora, que a gente vai doar também. E que se faz a farinha, que dentro tem a semente, é bem ruim de quebrar, né? Mas quase, eu acho que aqui na região, eu acho que ninguém tem pé de jatobá, então a gente vai doar e eles depois vão ter muda para doar. E daí a gente faz a parte da gente, assim, mantendo a natureza e ajudando para outros também, né? Para manter, porque é bem difícil, né? Manter, porque geralmente as pessoas querem derrubar as árvores, não querem deixar. E a gente está tentando manter, ensinando para o filho da gente também deixar assim, né? Para a Dona Irene, cada folha, semente e raiz carrega um segredo, e cada chá pode ser um remédio. Ela segue ensinando e compartilhando suas experiências, mantendo viva a tradição dos saberes naturais. Todo dia de manhã eu faço 1 litro de chá para mim e para o meu marido. E a gente não toma remédio para pressão, não toma remédio para nada, coisa que acho que aqui no nosso município acho que é o único, com essa idade que a gente tem, para se manter com saúde. Daqui a pouco vamos falar sobre a produção de arroz negro e arroz vermelho em sistema orgânico. Vamos mostrar como um suíço veio parar em Santa Catarina e as técnicas que ele usa para reduzir as pragas e doenças. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. Você vai conhecer agora a história de um imigrante suíço apaixonado pela agricultura brasileira que decidiu começar a investir em arroz especial, o preto e o vermelho. Além de produzir de forma orgânica, os marrecos são grandes aliados para combater pragas e doenças e, inclusive, para adubar as quadras. É no interior de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que viemos contar esta história diferente. E já somos recepcionados pelos trabalhadores mais ativos, que fazem um barulhão no menor sinal de presença estranha.
Esta é a propriedade do Mathieu, um imigrante suíço, e da Gláucia, natural de Brasília, mas que vive em Santa Catarina já há um bom tempo. E aqui eles produzem 2 tipos de arrozes especiais, o vermelho e o negro, e de forma orgânica com biotecnologia. O que eu e o Mathieu temos conversado aqui é o quanto aqui nós estamos produzindo saúde, produzindo alimento, produzindo o que é básico e necessário para a saúde humana. É um modelo para outras propriedades, porque outros agricultores, porque pode ser que tem um agricultor que tem um filho, entendeu? Um filho que tem mais conhecimento, que tem mais abertura, que aceita os novos desafios e também estar próximo a uma área mais natural, cultivar um arroz onde tem maior satisfação. São 7 hectares produzidos sem qualquer uso de adubos ou defensivos químicos, 4 hectares de arroz negro e 3 do vermelho. Agora, em março, as plantas estão na fase de enchimento de grãos, etapa final do serviço dos marrecos, que são retirados 20 dias antes da colheita. Os 30 dias eles começam a entrar aqui nessa área, quando a planta de arroz tem aproximadamente 35, 38 dias. Então, juntos eles vão crescendo, né, em simbioses, vão se espalhar em toda a lavoura. Depois disso, eu faço uma introdução quando eles estão mais aqui acostumados. Faço uma introdução na outra área, que é na área central, e numa outra área periférica, que é uma área mais alta. Então, são divididos em 3 grupos, de aproximadamente 30 a 40 marrecos. O Mathieu explica que a nova safra começa logo após o fim da colheita, com o rolo-faca, usado para acamar a palha do arroz que sobrou. Os marrecos são inseridos neste processo porque podem se alimentar dos grãos que sobraram na lavoura e de outras sementes e insetos. Mesma tarefa da fase de desenvolvimento das plantas. Um dia antes da semeadura, os marrecos estão na área, porque eles seguem se nutrindo, estão preparando o solo, estão preparando a lama. Até os pequeninos, eles têm uma fome impressionante, assim que fazem uma limpeza, principalmente da Sagitária. Parece que na Sagitária tem tipo como uma cebola, né? Então eles vão comer essas raízes da Sagitária, que são as folhas largas, né? Que é comum em plantação de arroz. E depois disso comem todo tipo de semente, a massa no capim, que enfim, demora no crescimento de qualquer tipo de planta ser competidora ao arroz. Captar insectos é espetacular, né? Nos ajuda até o controle do percevejo, mas não é suficiente, né? Depende se tem uma infestação, tal, a gente tem que aplicar outro tipo de produto, né? Controle biológico sempre, né? Isso aqui, essa lama aqui, isso é o marreco que faz. Ele filtra tudo isso aqui. Olha isso. O agricultor explica que um outro benefício natural é o desenvolvimento da azola, uma planta aquática que é muito usada para adubação por captar o nitrogênio da atmosfera. E ela se desenvolve, né, com isso, e depois disso, quando termina seu ciclo, vai liberando o nitrogênio para o arroz, para a planta do arroz. Então isso é uma coisa fantástica, porque... E também os marrecos, quando entram aqui, se nutrem disso, que é fonte de proteína. A adubação adicional é feita com cama de aviário compostada e registrada para o cultivo orgânico, algo em torno de 500 quilos por hectare. Bactérias usadas no momento da inundação também ajudam a fixação de nutrientes. Entre as variedades tem a Rubi e a Onyx, as duas desenvolvidas pela Epagre de Santa Catarina. Olha ali essas plantas. Plantas muito saudáveis, esse é o colmo, são grãos muito finos. Agora está começando a encher o grão, entendeu? Ainda está na forma leitosa, né? Creio que é um ciclo muito bom, 4 meses para nós eu creio que é muito bom. É uma variedade assim, do grão longo fino, né? Já vemos aqui na planta. Que os marrecos ficaram muito tempo, então são plantas assim, nossa, olha aí. Quase planta de 1,50 m, né? Ele é o padrão, então essa área aqui é 5 anos de arroz orgânico. Então é um padrão de plantas assim, espetacular.
A propriedade foi adquirida há alguns anos e vinha de um sistema convencional de produção. O cultivo orgânico não é assim de um dia para o outro que você vai ver resultados. Vai levar anos, mas quando você consegue ter uma lavoura dessa, nossa, isso aqui permanece para sempre. Sempre a tendência é melhorar. Então a gente tem que começar tudo de novo, o processo natural, né? Com micro-organismos, as bactérias, voltar até um solo fértil, né? A terra, ela é viva e ela não para. A terra não para. E nós percebemos isso na pandemia. Tudo parou, mas a terra não. Ela continuou produzindo. Então aqui tanto faz. Se a gente coloca alguma coisa na terra ou não, alguma coisa vai crescer. Então nós estamos percebendo que tem um grande potencial de colocar muita coisa nessa terra. Tanto a semeadura como a colheita são feitas de forma terceirizada por vizinhos do Mathieu que trabalham com arroz comum. Muda apenas a regulagem da peneira da máquina por ser um grão menor e também a produtividade. Como é um grão menor, é um grão mais fino, é um grão mais leve. Por ser um arroz negro e um arroz bem produtivo, uns 3.500 quilos por hectare. Até mais, pode atingir mais. Tem um potencial de 5.500 quilos por hectare. Do vermelho é uma cultivar assim, mais produtiva, é uma cultivar que produz 7.500 até um ano atrás estava próximo a 10.000 quilos por hectare. Como a gente já falou lá no começo da reportagem, o Mathieu é suíço. Inclusive, o pai é produtor de uvas e vinhos na região do Vale do Rhône. Produzimos uvas lá, maçã, pera, principalmente frutas. Ameixas, também abricot, não sei se você já ouviu falar. É uma espécie de pêssego, mas é abricot, é uma fruta, nossa, é deliciosa, é muito bom. Então ele nunca imaginou que em algum momento um membro da nossa família ia cultivar arroz. Mas faz muito sentido, porque não é um arroz comum, né? É um arroz especial, um arroz de maior valor agregado, também maior valor nutricional. A produção vem para este galpão, onde passa pela pré-limpeza e é armazenada até de um ano para o outro nestes silos, que têm capacidade de 26 toneladas cada. Esses são silos ventilados por ar natural, então, claro, a gente toma a precaução de ligar esses ventiladores quando tem o tempo seco. Vai depender também se tem ar frio, a gente precisa de ar frio. O vento aqui entra com pressão, passa, gira e vai atravessar toda a massa do arroz. Todo o processo de beneficiamento é feito aqui no galpão, desde o descascamento até a seleção dos grãos e embalagem. Isso aqui não é segredo nenhum, né? Mas é interessante porque é uma válvula. Essa válvula é importada da Suíça e é utilizada para café. Então tira todo o ar, então tem menos oxigênio e dessa forma o arroz também, o arroz orgânico, né, como é integral, ele se mantém melhor. Então a gente procurou a tecnologia do café, porque são tecnologia avançada. O café é uma matéria, é um produto de alto valor, né? Então precisa conservar todos esses aromas. E também esses arroz aqui são muito aromáticos. Mesmo não sendo chamados aromáticos, ele tem um aroma realmente que precisa ser conservado, no meu ponto de vista. Nós produzimos aqui, podemos dizer, arroz de terroir. Um arroz de terroir é um arroz que tem toda a característica da terra, do solo, do local, né? E aqui tenho uma área aqui onde eu reservo aqui para embalar, né? E tu pode entrar. O arroz é vendido em embalagens de 500 gramas, cerca de R$ 25,00 no arroz vermelho e R$ 42,00 no arroz negro. Existe até uma embalagem de 5 quilos desenvolvida especialmente para restaurantes e merenda escolar de Gaspar. Algumas embalagens a gente faz a vácuo. Nessa embalagem aqui é inovador, porque é uma embalagem que tu vê que é uma embalagem 100% biodegradável, com tecnologia que acelera a degradação, transformando esta embalagem em humus para uso na agricultura e biogás, uma empresa de Santa Catarina. Só isso é bastante interessante porque é um produto que se torna exclusivo,
no sentido, e com tecnologia 100% catarinense. Eu não sou catarinense de nascimento, mas eu gosto muito desse lugar aqui, então eu me identifico como catarinense, né? Suíço-catarinense. O arroz também é vendido pela internet em feiras orgânicas e com pessoas que buscam direto aqui na propriedade. Alguns restaurantes, principalmente do litoral catarinense, também já toparam criar pratos autorais com a iguaria. Quando eu falei para minha esposa, meu sonho é que as crianças de Gaspar comem o arroz produzido em Gaspar. Não tem máximo isso. Sabe que todo mundo fala de sustentabilidade, de proximidade, é muito papo. Mas daí realizar isso, eu te digo assim, isso mesmo na Europa é difícil chegar a esse nível de sustentabilidade. Eu sou suspeito, mas o que eu vou dizer é certamente um dos melhores arroz do mundo. E que são ricos em antioxidantes, antocianinas. São arroz muito procurados para as pessoas que procuram saúde, que procuram longevidade. Valor medicinal. Eu costumo dizer que vai comer desse arroz quem quiser. E por quê? Porque é algo que vai precisar ser buscado, compreendido e também é necessário que chegue à mesa de cada um. E já que ele falou que o desafio é vender esta produção, que tal dar uma ajudinha, hein? Só procurar pela Casa do Arrozal nas redes sociais e por lá fazer o contato então com o Mathieu. Com certeza esse é um produto que vale a pena experimentar e também levar para outras regiões do Brasil. E daqui a pouquinho a produção de um pão rústico. Dona Zeli vai ensinar a preparar esta receita de apenas 4 ingredientes e tem a produção de orquídeas com dica para plantar. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getty. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha Getty e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. E agora tem quadro Quintal de Casa com a produção de orquídeas lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Amarildo José Pelans. Comecei a comercializar orquídeas faz agora 1 ano e pouco, mas sou colonizador há mais de 18 anos, vai fazer 18 anos já. E tudo começou, como sempre gostei muito de orquídea, herança da minha avó, que ela tinha um pátio enorme sempre, mas por gostar de orquídea mesmo foi depois de já casado, começar a visitar exposições, aí surgiu o amor pelas orquídeas. Aí. Primeiro foi hobby, foi uma terapia, e mais tarde daí eu comecei a pensar, pô, mas daí a pouco, daí a uns anos eu vou me aposentar e eu preciso ter alguma coisa para fazer depois aí, para agregar, porque só viver da aposentadoria não tem como. Né? Aí eu fui começando a investir em orquídea, adquirir orquídeas, aí
construir orquidários. Hoje tenho 3 orquidários, não são muito grandes também. Faço feiras aí na Praça do Labirinto. Recebo o pessoal aqui em casa também aí. Então vamos conhecer um pouco do meu orquidário. Hein? Eu tenho várias maneiras de plantar orquídeas, em tronco, em madeira, em cachepô, em vasos. A variedade é enorme. Aqui eu tenho uma micro-orquídea que está em floração agora. Aí eu tenho catleias. Essa é uma vanda que tem um colorido muito bonito. Aí, olha. A maioria das minhas plantas, hoje o que tenho são praticamente tudo híbrido. Porque não é uma época que tem muitas espécies. Aí. A maioria das minhas plantas são híbridas no momento aqui, olha. Mas tem das mais diversas cores. E o que tenho também agora, que é mais raro, são simpídeos. 3 simpídeos abertos também já. Que é essa aqui. Ó. Essa a maioria do pessoal conhece. Que o normal dela é para o inverno, mas veio agora já, olha. Aí tem o Miltonia também, que essa é uma espécie também ainda. Existem várias maneiras de plantar orquídea, vários tipos de substrato, mas o meu substrato que eu hoje pode até olhar que já é 99% é tudo à base do saibro. Eu gosto de plantar nesse tipo de vaso. Ele não é tão alto assim, mas eu percebi que o enraizamento também melhora em relação ao vaso 15. Aí o que acontece? Como eu faço? Coloco brita 2/3, daí eu coloco saibro um pouco por cima. Aí eu pego, essa aqui é uma catleia. Isso aqui sempre é a traseira da planta. Sempre ele vai aqui, o haste floral que vai vir vai ser aqui, que é a frente. Então, sempre quando na hora de plantar tem que encostar a traseira da planta no vaso também. Aí é só preencher com o saibro. É bem fácil de plantar. A planta ela vai ficar firme com o saibro também. Só assim de colocar, já ficou firme a planta. Aí agora, eu sempre costumo colocar um pouco de arroz carbonizado por cima. Porque eu tinha muito problema de lesma aqui. Depois que eu comecei a usar isso aqui, olha, a lesma não vem mais, porque ela encosta no arroz carbonizado, ele espeta e automaticamente a lesma morre. Hoje em dia eu tenho aqui um lugar úmido tudo, mas eu não tenho problema de lesma. Agora a planta ainda está um pouquinho solta, então o que eu faço? Eu pego uma varinha, pode ser de bambu aqui, e amarro a planta, para ela tem que estar firme. A planta, se ela estiver chacoalhando, ela não vai estar certo no vaso, ela tem que estar firme. Ó, agora está firme, tranquilo. Aí. Depois que eu fiz isso aí tudo, aí eu pego, não esqueci a etiqueta, sempre tem que colocar a etiqueta para ver a planta. A gente sempre tem que procurar adquirir plantas com o nome, para identificação, fica mais fácil. Aí. Depois de feito essa parte, eu pego e coloco um tubo orgânico. Coloco uma boa colherada de adubo orgânico na traseira. Não é esterco, é um adubo orgânico que a gente compra pronto já, olha. Ele não tem nada de químico e não tem nada de esterco. Aí depois de feito isso, eu pego e molho um pouco o adubo. Aí já vai logo começar a chia. Aí, olha. Ó, tá pronto. Um detalhe também, nunca colocar substrato até na beirada em cima. Sempre tem que ficar um pouco abaixo. Aí, olha. É um detalhe também que o pessoal tem que cuidar, não encher até em cima. Depois se tu vai molhar, daí já corre para fora. Aí é bom sempre deixar um dedo por aí, sempre de espaço para ter lugar.
E aí vai enraizar fácil, ó, que nem essa aqui também, olha. Dá para ver o enraizamento aí. Como eu falei, eu sempre gostei muito de flor. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, ela sempre voltava com plantas, com sementes aí. Aí um dia, depois de já casado, com os filhos pequenos, a gente começou a frequentar exposições de orquídea. E aí foi paixão à primeira vista. E quando eu vi, olha, pá, depois eu não larguei mais também, olha. Eu me encantei pelo perfume, pela beleza dela e como ela é uma planta assim que sei lá, que é apaixonante, olha. E depois disso também não parei mais. Né? Que tal aprender a fazer um pão rústico? A dona Zeli é quem vai ensinar esta receita com um segredinho importante na hora de assar. Meu nome é Zeli Silvia, eu sou de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, e eu vim aqui fazer uma receita com vocês, uma receita de pão, conhecida como pão rústico. Serve muito para comer aqui com um churrasco ou com guacamole, como nós comemos, ou mesmo para tomar um cafezinho com ele com manteiga, tá? Para essa receita, nós vamos usar 3,5 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu encontrei esta farinha. Aonde você for fazer, utilize a farinha que você está acostumado. A farinha sem fermento. Aqui foram 3,5 xícaras. Tá? Vamos colocar também uma colherinha dessas pequenas de sal. E também aqui a gente vai usar aquele fermento seco, tá? Olha, eu estou usando esta marca, mas você pode escolher a sua marca da sua preferência. Uma colherinha também. A minha colherinha saiu um pouquinho rasa, eu vou acrescentar um pouquinho mais. Esse é o principal da receita. Nesta receita, a gente usa a mão mesmo, tá? Ele não precisa colocar colher e nem nada. Vamos misturar bem e vamos colocar também 350 ml de água em temperatura ambiente. Essa receita eu aprendi com a minha irmã e como eu tenho um probleminha para comer coisas com trigo, esse pão não me faz mal. Ele cai muito bem em qualquer situação. Então, aprendi e nunca mais deixei de fazer. É um pão muito simples, né? Os ingredientes são baratos. Você vai sovando, incorpora bem toda a farinha. Aqui eu vou pegar um pano de prato da minha amiga, da casa da minha amiga. A gente cobre aqui, deixa ela descansar por 10 minutinhos, tá? Nós vamos fazer a cada 10 minutos umas dobras nesse pão para que ele fermente na nossa mão, tá? Então nós vamos fazer, ele é um pão muito barato, mas ele é um pão meio chato de fazer, porque ele tem alguns passo a passos que deixam ele muito saboroso. Passamos os 10 minutos, o que eu preciso? Molhar a minha mão tem que estar bem molhada, tá? Ó, se a sua massa está mole, não tem problema, você vai vir com a mão bem molhada e vai dobrar esse pão. Vai fazendo para dentro assim, ó, junta com a mão bem úmida. Você vai fazer esse processo até você perceber que você mexeu em toda a massa. 10, 12, 15 dobradinhas, ó. Esse processo de 10 em 10 minutos, você vai fazer até você perceber que o pão cresceu bastante. Alguns lugares mais frios ou mais quentes, você faz esse processo
3 vezes, 4 vezes. Perceba a massa. Daqui a pouco eu te mostro como que ela vai ficar. Olha, a minha massa já está descolando da mão, tá vendo? Ó, já não tenho muita massa na mão. Vou precisar fazer mais 1 ou 2 dobras só. Já vi que ele não tá grudando mais nada na mão. Então, eu vou levar ele para a forma para colocar para assar. Vou modelar mais ou menos o meu pão do jeito que eu acho legal. Vou jogando ele para dentro. E vou colocar numa forma polvilhada com farinha. Eu vou fazer aqui nesse pão uns cortes, ó, ele vai ficar bem aberto. Nesse pão você pode acrescentar, para quem gosta, alecrim, gergelim. Vamos cobrir novamente e agora nós vamos deixar ele crescer por 1 hora. E só depois ele vai para o forno. Aqui no forno, quando você for levar o seu pão para assar, você vai precisar colocar numa forma uns 2 panos de prato dobradinhos, como eu fiz aqui, e acrescente água quente até cobrir os panos de prato. E coloque no seu forno, logo no início do cozimento do pão. Esse vapor vai fazer com que o pão cozinhe primeiro, tá bom? Quando você perceber que o pão já está firme, cozido, você vai olhar e vai perceber que ele está firme. Você vai tirar esta água e deixar então o pão tostar. Ele vai tostar e vai criar uma casquinha bem gostosa, que é o que chama a atenção no nosso pão. O forno eu coloquei aqui em temperatura alta, mais alta que você tiver. E aqui ele está em média a meia hora com a água e depois ele fica mais ou menos o mesmo tempo sem a água. E o pão, depois de pronto, vem para a mesa, onde a gente serve toda a família, né? Cada um tem a sua preferência de como comer o pão. Um gosta com manteiga, outro gosta com queijo, outro prefere ele puro ou com azeite. Aí você vai descobrir o seu jeito de comer o pão. Aqui nós temos uma receita muito prática, muito barata e que nós podemos compartilhar com toda a família. É uma excelente opção para reunir a família em volta da mesa. Maravilhoso. A Roseli caprichou. Eu gostei da dica. E você? Se fizer, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.